Então vamos lá, eu queria ler com você Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Eu não vou ler todo o capítulo, mas possivelmente eu vou citar quase todo no decorrer da nossa meditação. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. Havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por essa noite, pela tua graça, pela tua presença neste lugar. Te agradecer, meu Deus, por estarmos entrando mais um ano com tantas expectativas no coração, e com um decreto que vem nos desafiando a cada dia, e de alguma forma nos preparando para algo tão grande, tão maior que nós não conseguimos imaginar o que é. Nós queremos dar um passo de cada vez, mas atentos à tua palavra e à tua voz. É o que nós queremos essa noite, ouvir a tua voz. Abrimos o nosso coração e te pedimos, meu Deus, que sem nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de preconceito, possamos ouvir o Senhor através da tua palavra. Fala conosco, te peço isso em nome de Jesus. Vamos pode dizer amém? Vamos pode dizer amém? Muito bem, queridos. Tem algumas frases de coach, que os coaches falam, e às vezes as pessoas repetem, mas às vezes nem prestam atenção no seu real sentido, não é? Mas essa é uma frase muito verdadeira. Para vivermos o propósito, precisamos passar pelo processo. Para vivermos o propósito, precisamos passar pelo processo. Vamos repetir juntos? Para vivermos o propósito, precisamos passar pelo processo. Mais uma vez? Precisamos passar pelo processo. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o processo da entrega. E baseado na vida desse patriarca, desse grande herói da fé que foi Abraão,
Desde a sua chamada, para você que talvez não tenha tanto conhecimento da Bíblia, Deus chama Abraão e aparece a ele a primeira vez. Isso está registrado no capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus aparece para ele e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali começa a chamada e um processo de Deus na vida de Abraão. Nós aprendemos, nesse processo que Abraão era desafiado, ou foi desafiado, até ele chegar ao ponto, que é o ponto que nós vamos falar hoje. Primeiro, ele foi desafiado a sair da sua zona de conforto, porque Deus fala para ele: sai da tua terra, sai desse lugar confortável, porque se você quer passar por um processo, se você quer chegar onde Deus quer te levar, saia da sua zona de conforto. Segundo, saia também dessa dependência humana. Você nunca vai viver o que Deus tem para você se você depende de gente e não depende de Deus. Então sai da tua terra e da tua parentela. Também ele foi desafiado, já que ele não dependeria mais do homem, a aprender a depender de Deus. Vai para uma terra que eu te mostrarei, mas não falou qual. Ou depende de Deus, ou morre. E também ele seria desafiado a transformar em bênção para os outros aquilo que ele estaria recebendo. Deus fala para ele: vou te engrandecer o nome, eu vou te prosperar, vou fazer você grande. Mas no final Deus fala para ele assim: seja você uma bênção, em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Porque Deus estava dizendo para ele que parte do processo não é ser abençoado, parte do processo é ser canal de bênção para os outros. Se a bênção que chega em mim morre em mim, ela não cumpriu com o propósito dela. Capítulo 17, Deus novamente aparece a Abraão para dar continuidade a esse processo. E agora Abraão precisava aprender algumas coisas dentro do processo. Deus chega para ele, se apresenta para ele e começa então essa nova fase. Primeiro, ele precisava conhecer quem era o Deus dele. É a primeira vez que Deus se apresenta a Abraão, e Deus chega para ele e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Até então, Abraão não conhecia Deus dessa forma. Então, faz parte do processo eu conhecer a Deus. Conhecer, como nas palavras de Jó, não só de ouvir falar, mas de experimentar. Preciso conhecer a Deus. E, além disso, Deus fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então, dentro do processo, para aprender sobre esse processo, ele precisava desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Ninguém será capaz de entregar para Deus, nem de receber de Deus o que Deus tem a entregar para você, se você não tiver intimidade com esse Deus, se você não anda na presença desse Deus. E além disso, desenvolver esse relacionamento de intimidade, Deus estipula regras para uma aliança. Então fica claro para Abraão que dentro do processo, para aprender sobre entrega, eu preciso conhecer as regras que Deus está estabelecendo e eu preciso andar segundo essas regras. Então Deus faz uma aliança e põe regras. Nunca será do meu jeito, nunca será do seu jeito, nunca será como eu acho ou penso, nunca será como eu gostaria. Se a aliança vem de Deus para mim, é do jeito de Deus, da forma de Deus, dos princípios de Deus, e não importa se eu vou estar feliz ou se eu vou ficar confortável, Deus não está preocupado com isso, desde que a aliança seja cumprida do jeito que Ele estabeleceu. E por final, Ele propõe que a fé de Abraão, e depois ele é conhecido como o pai da fé, não fosse apenas uma fé capaz de fazer milagres, ou de dar vitória a Abraão, ou de mudar as circunstâncias na vida de Abraão, mas que a fé de Abraão fosse uma fé que o transformasse. É aqui que Deus muda o nome dele. Deus chega para ele e fala: você não será mais chamado de Abrão, mas você será chamado de Abraão, porque se a sua fé não te transforma, a sua fé não te capacita a receber o que Deus tem para você, e nem te capacita a entregar para Deus o que Deus requer de você. Pronto, o processo se desenrola, se cumpre.
A palavra de Deus vai se cumprir na vida desse homem. Ele foi chamado aos 75 anos de idade. A promessa se cumpre quando ele tinha 99 anos e o filho nasce. Era essa a promessa de uma geração, de uma descendência, de reis, de príncipes, de uma nação ou de nações que seriam geradas a partir dele. Então isso vai se cumprir quando o seu filho nasce, Isaac nasce. O tempo passa, Isaac aqui está em 27 anos de idade. Novamente Deus aparece. E agora Deus aparece para saber se Abraão tinha aprendido o processo para poder viver o propósito. Era a hora do propósito, era a hora da entrega. Deus chega para ele e fala: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Deve ser tão bom ouvir a voz de Deus, né? Amém ou não amém? Quantos gostariam de ouvir a voz de Deus? Amém. Só não sei se a gente gostaria de ouvir Deus falar assim: Abraão, Abraão. Imagina Deus falar o seu nome e você falar: eis-me aqui, Senhor. E ele falar assim: agora você vai pegar o que você tem de mais precioso na sua vida e você vai oferecer de holocausto para mim. Aí eu já não sei quantos gostariam de ouvir a voz de Deus. Já muda, né? Porque geralmente a gente gosta de ouvir a voz de Deus quando tem uma promessa legal, né? Abraão, Abraão, vou prosperar você, aleluia. Abraão, Abraão, vou abrir portas para você, glória a Deus. Abraão, Abraão, você vai oferecer o seu filho em sacrifício. Já não é tão prazeroso, né? Mas o processo havia se desenrolado e o propósito, ou o momento do propósito, chegou. E agora, já que o momento do propósito chega, Abraão precisava dar uma resposta. E quando eu olho para essa experiência de Abraão, eu vejo que por trás daquilo que Deus estava requerendo de Abraão, tinha ensinamentos, tinha coisas tão maiores. Porque presta atenção, irmãos, Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus não precisa de nós para ser adorado. Ele tem anjos no céu que adoram Ele 24 horas, com muito mais perfeição do que os nossos ministérios de louvor. Deus não precisa dos nossos bens, até mesmo porque é Ele quem nos dá todas as coisas, e Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. É Ele quem enriquece, é Ele quem empobrece, tudo é dele. Os filhos são herança do Senhor, então foi Ele que nos deu, tudo é dele. Então por que Deus pede de nós algo que Ele mesmo nos deu? Por que Deus quer que a gente entregue para Ele algo que Ele antes nos entregou? Por quê? Nós estamos citando aqui o caso de Abraão, mas nós vamos ver no decorrer da Bíblia muitas outras entregas desse nível. Coisas de valor preciosas que Deus entregou e que Deus depois pediu: me entrega. O que Deus quer nos ensinar? O que Deus queria ensinar a Abraão? E eu queria que nós prestássemos atenção, porque nós vamos aprender sobre isso hoje à noite. O propósito da entrega e o que Deus quer de nós nos ensinar a partir disso aí. Primeiro, a partir dessa experiência de Abraão, Deus queria provar Abraão. Primeiro propósito da entrega é a prova de Deus. Olha o que o texto diz, eu vou citar para você entender, que está aí na Bíblia. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe. Presta atenção, irmãos.
Deus não precisa de nós para nada. Se eu entregar, Deus não vai ficar mais ou menos feliz, mais ou menos poderoso. Ele vai continuar a mesma coisa. Então a entrega que eu faço não tem a ver com Deus, a entrega que eu faço tem a ver comigo. Não é Deus que está sendo provado se Ele é capaz de fazer milagre, não, eu é que estou sendo provado em algo. E na entrega nós somos muito provados. Na entrega, a nossa fé é provada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Na nossa entrega, o nosso caráter é provado. Na nossa entrega, a nossa dependência de Deus é provada. Nós somos provados da entrega. Por mais que na teoria a gente saiba que Deus tem muito mais para nos dar do que a gente dá a Ele, quando Ele nos pede, isso tudo é provado, isso tudo passa pela nossa cabeça. E se eu sacrificar meu filho, é o único. Se eu sacrificar meu filho, é o único. Ele já tinha 126 anos. Sara ainda estava viva. Sara, acho que era 10 anos mais nova do que ele. 116 anos. Se Isaac morre, não tinha mais como gerar outro. Se eu sacrifico Isaac, não tem mais como gerar outro. É aquelas coisas que passam na cabeça da gente. Quando vem ou quando brota no coração da gente o desejo de entregar algo para Deus. Principalmente quando são coisas materiais, coisas de valor. Às vezes você trabalhou, ralou para conquistar algo. Você se organizou, você se endividou, pronto, conquistou, glória a Deus. Aí de repente está tudo estruturado, realização de um sonho. Aí Deus chega e fala, entrega. Imagina, nós estamos falando de missões. Você organizou a sua vida, você se estabeleceu, você se formou, você tem uma renda, você tem família, você tem casa, você está com a vida toda estruturada. Aí Deus chega para você e fala assim, larga tudo. Porque eu quero você pregando o evangelho lá no meio dos índios. Quero ver você pregando o evangelho lá na África. Quero que você se entregue para mim, com a sua família, para me servir num campo missionário. Cabeça voa, né? Cabeça da gente viaja. Como isso, Senhor? Nossa, eu passei 10 anos estudando, fazendo medicina, fazendo especialização disso e daquilo, e agora não é muito melhor eu pegar o dinheiro e mandar? Pergunta para os missionários que estão no campo. Porque todos eles deixaram alguma coisa. Uma das parcerias missionárias que nós temos é com a MCM. E o líder da MCM é o pastor José Rodrigues. Ele tem hoje 87 anos. O pastor José Rodrigues é médico. Montou um patrimônio absurdo. Tinha uma clínica dele, né? Enfim, uma vida independente. Deus chamou o pastor José Rodrigues. E para ele cumprir com o chamado, ele teve que largar a medicina, ele teve que largar a clínica, ele teve que largar a empresa, ele teve que largar toda a renda que ele tinha construído. Porque ele tinha que passar, às vezes, meses do ano fora de casa, fora do Brasil. Passou 6 meses na Índia. Passou 6 meses na Índia para encontrar um cristão, para começar um trabalho de recuperação das meninas prostitutas que eram vendidas para prostituição. Ele é que viu uma menina pela manhã sendo um saco de lixo, sendo jogado no caminhão de lixo, e ele foi perguntar o que era aquilo. Aí o lixeiro falou assim, não, foi uma prostituta que morreu na rua a noite passada, e ela não tem direito a sepultamento, ela não tem direito a nada, porque é um lixo. Então quem começou esse trabalho, quem abriu o trabalho no Nepal, que recupera as meninas, foi um médico, que teve que entregar a sua profissão de médico, que teve que entregar o seu conforto de médico,
para depender do cuidado de Deus. E todo mês essa igreja manda uma oferta para a MCM, para sustentar um médico, que se estivesse trabalhando estava rico, mas abriu mão da riqueza para entregar a vida e o talento. Como médico, ele conseguiu entrar na Coreia do Norte, onde um missionário não entra. Ele entrou, porque alguém que se entregou para cumprir com o propósito. Isso é possível quando a gente passa na prova, a prova da dependência, a prova da fé, quando nós superamos os nossos questionamentos e as nossas dúvidas. Porque se Deus nos pede algo que não mexe com a gente, não foi Deus que nos pediu. Sempre que Deus nos pedir uma entrega, sempre será algo que mexe com a gente. Então, o primeiro propósito de Deus para nos entregar algo e nos pedir algo de volta, primeiro, é para nos provar. Segundo, nós aprendemos aqui também nesse texto, na experiência de Abraão, é para avaliar nosso temor a Ele. Olha o que é que diz aí no verso 12 desse texto que eu li com você. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. O que Deus estava provando em Abraão? O temor. O problema é que às vezes a ideia que algumas pessoas têm de temor a Deus, as pessoas confundem temor com medo, né? Tem gente que pensa que temor a Deus é medo. Não, temor tem a ver com respeito, tem a ver com confiança, tem a ver com dependência. Ele estava sendo provado nisso. Abraão, eu queria saber se você me teme o suficiente a ponto de me entregar aquilo que você tem de mais precioso e confiar que eu sou capaz de cuidar de você, mesmo você fazendo essa entrega tão difícil. O escritor dos Hebreus, quando fala da entrega de Abraão, diz que Abraão creu contra a esperança e que Abraão creu que Deus era capaz de das cinzas ressuscitar Isaac. Por isso que ele entregou. Para você que não sabe o que é um holocausto, porque tem diferença de holocausto para uma oferta, para um sacrifício. O holocausto, ele era queimado até virar cinza, enquanto um sacrifício, ele era queimado, ele era assado e ele era comido pelo ofertante e pelos sacerdotes. O holocausto não era comido, o holocausto virava cinza. O filho não seria oferecido como sacrifício, o filho seria oferecido como holocausto, ia virar cinza. Mas o temor de Deus no coração de Abraão fez com que Abraão cresce que até das cinzas Deus seria capaz de ressuscitar o filho para cumprir com a promessa que ele fez. Temor que gera no coração da gente essa confiança. Eu não sei como, eu não sei através de quem, eu não sei quando, mas eu sei que o meu Deus é fiel em cumprir tudo que Ele fala. A última vez, o último mês, não, na verdade janeiro, né? Agora, no dia da apresentação de crianças, eu dei uma palavra sobre isso, e para a gente entender um pouco melhor o que é você apresentar um filho no altar e o que é você entregar um filho no altar. A diferença que tem. Não é? Então, você pode trazer um filho e apresentar no altar. E a gente abençoar. A gente orar por ele. A gente consagrar essa criança para que ela seja uma bênção nas mãos de Deus. A outra coisa é você entregar esse filho para Deus e se comprometer em pagar o preço para que esse filho seja não o que você quer, mas o que Deus quer dele. São duas coisas diferentes. É o holocausto. É uma entrega sem volta. Só quem teme a Deus é capaz de fazer uma entrega sem volta. Essa era a prova de Abraão.
passa na cabeça da gente um monte de coisa, né? Tem gente que fica com medo de Deus até falar. Um amigo meu, ele pregando sobre aquele texto do endemoniado gadareno, o texto fala o seguinte: tinha um endemoniado em Gadara, na Galiléia, na região da Galiléia, e Jesus chega até onde ele estava, e no processo de libertação, havia ali uma manada de porcos, e os demônios pedem a Jesus: vai nos expulsar, não manda a gente para fora do território não, deixa a gente entrar naquela manada de porcos ali. Aí Jesus por algum motivo permitiu. Na minha cabeça, eu creio que Jesus permitiu, porque aquele homem era muito mais importante que os porcos. Então Jesus permite, os demônios saem do homem, entram nos porcos, e os porcos se lançam no mar da Galiléia e morrem afogados. Mas o homem estava liberto. Passou um tempo, a cidade vem até ele, encontra o homem liberto. Mas quando eles encontram o homem liberto e encontram os porcos afogados, eles falam para Jesus: Jesus, nós não te queremos aqui. Porque se o senhor continuar aqui, vão quebrar. As empresas vão quebrar tudo, porque imagina, cada pessoa que for liberta, morre uma manada de porcos, vai morrer, né? Na cabeça da cidade, os porcos são mais importantes que as pessoas. Na cabeça de Jesus, a pessoa é mais importante que os porcos. Aí, esse pastor, amigo meu, pregando, ele falou assim, que é uma coisa para a gente pensar, né? Quantos amam Jesus? Quantos amam a alma? Quantos entendem que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Toda a igreja entende, né? E toda a igreja declara isso. Então imagina bem que nós vamos orar aqui por um endemoniado, e quando esse endemoniado for liberto, os demônios vão sair daqui e vão entrar nos carros que estão no estacionamento, e vai começar a explodir carro, moto, bicicleta, queimar tudo. Bum! Quando você chegar lá, queimou tudo. Seu carro pegou fogo, mas o endemoniado foi liberto. Qual seria a sua resposta? O que é mais importante para você, o seu carro ou uma pessoa liberta? Essa concepção, essa ideia de temor, de entender que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pede, a forma com que Deus age, os valores de Deus são diferentes dos nossos. Abraão foi provado nisso. Quando Deus nos entrega algo, e quando Deus requer de nós uma entrega, não muda Deus, mas muda a gente. Não prova Deus, prova nós, e prova o nosso temor a Ele. Terceiro, além de avaliar o nosso temor a Ele, também é para nos trazer de volta a dependência dEle. Tem um negócio na vida de Abraão que é muito interessante, que acontece muito nos dias de hoje. Abraão foi um exemplo de servo de Deus. Abraão oferece e levanta altares para Deus várias vezes. É mais ou menos assim, quer ver? Mais ou menos assim. Imagina um casal começando a vida dois, tá certo? Começando a vida dois. Então, muitos, com certeza, essa história deve se repetir aqui dentro da igreja algumas vezes, né? Você deve se lembrar de como você começou e aqueles que estão começando agora. Então você começa a vida dois, se casa, cheio de sonhos, mas geralmente início de vida dois é muito aperto, muita necessidade, dificuldade, restrições, pelo menos eu passei muitas, né? Aí, aluguel, aí você vai alugar uma casinha para poder começar a vida dois, e paga o aluguelzinho ali com sacrifício, aquela dificuldade, né? Às vezes de ter uma coisinha diferente em casa, não tem, mas devagarzinho vocês vão construindo algo, e vocês conseguem comprar a casa própria. Aí você vai lá e faz um culto de gratidão, Senhor, obrigado. Você levantou um altar a Deus, porque Deus te deu algo. Aí o tempo vai, compra um carro. Geralmente as pessoas compram o carro primeiro que a casa, né? Não sei se é porque é mais barato, não sei se é porque é mais importante, não sei. Mas enfim, vai lá e agradece. Cada vez que você agradeceu por uma conquista, imagine que você levantou um altar. Uma porta se abriu, uma empresa, você começou um negócio, abriu uma loja. Você foi abrindo, levantando altares. Abraão foi fazendo assim,
Cada vez que Deus o abençoava, ele levantava um altar e agradecia. Até Isaac nascer. Depois que Isaac nasceu, nunca mais Abraão levantou um altar. Sabe por quê? Porque aquilo que ele conquistou tomou lugar no coração dele. Passou a ser mais importante do que os altares que ele levantava para Deus. O que Deus faz? Pede o filho. Para quê? Para Abraão voltar para ele. É a história que se repete dentro da igreja, irmãos. Irmãos, tem pessoas aqui na igreja que quando elas não tinham nada, elas eram líderes de célula, elas trabalhavam nos encontros, elas serviam a Deus, elas serviam essa igreja apaixonadamente. Quando elas começaram a prosperar, elas começaram a não ter tempo mais para servir. Sem falar daqueles que quando não tinham nada, eram apaixonados por Jesus, mas depois que prosperaram, se tornaram vaidosos, soberbos e muitos até desviaram. Como isso acontece? E a forma de Deus trazer de volta é fazendo você entregar aquilo que roubou o seu coração. Porque o meu coração não pode estar naquilo que Deus me deu. Meu coração precisa estar no Deus que me deu aquilo. Porque o dia que eu colocar o coração nos presentes que Deus me deu, aquilo que Deus me deu deixa de ser bênção e se torna um adversário na minha relação com Ele. Já pensou Deus te pediu o seu emprego? Porque antes de você ter emprego, você tinha tempo para Deus. Mas agora você não tem mais. São essas coisas que a gente precisa pensar, irmãos. Então esse propósito de Deus em pedir o Isaac, não era que Deus queria o Isaac, Deus queria o coração de Abraão de novo. Pare e pense nisso. Antes que Deus te peça o seu Isaac, devolva o seu coração para Deus. Coloque o seu coração de novo no altar como um dia ele esteve. Ou passe a viver aquilo que Deus um dia falou para você. Não deixe chegar a esse ponto. E se chegar a esse ponto, do Isaac ter que ser oferecido como holocausto, que a sua dependência dele seja tão absoluta que você não tenha dificuldade em dizer sim. Quarto, era para promover uma nova experiência com Deus. O quarto propósito de Deus em pedir Isaac, irmãos, era que Deus tinha uma experiência maior para Abraão, mas que Abraão só poderia experimentar se Abraão entregasse Isaac. Isso aqui sempre será talvez o nosso maior desafio. Presta atenção, irmãos. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, que essa frase vai me acompanhar para sempre. A frase é: ninguém ganha Deus na arte de dar. Nós ouvimos essa frase há 20 e tantos anos atrás, né? Né, pastora Jô? Ninguém ganha Deus na arte de dar. Ninguém ganha Deus. Ninguém será capaz de dar a Deus mais do que Deus é capaz de dar a qualquer um. Porém, nós só vamos descobrir o que Deus é capaz de nos dar quando nós formos capazes de dar a Ele o que Ele nos pediu. Porque é um processo. Para cumprir o propósito, o dar faz parte do processo. Deus tem experiências preparadas para nós, mas que nós só vamos viver depois que fizermos a entrega que Ele requerer de nós. Irmãos, deixa eu antes de continuar, deixa eu te fazer pensar aqui, que às vezes está falando de um tema que é tão profundo, tão desafiador, que o ano da entrega, e talvez algumas pessoas fiquem pensando que tudo que está sendo dito aqui tem a ver com material, com dinheiro, ou com bens. Irmãos, o que Deus está requerendo de nós é algo muito maior que isso. Oferecer bens para Deus, irmãos, é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem é oferecer bens para Deus. Eu perdi a conta de quantos carros eu já dei.
Meu primeiro carro zero eu dei. Meu melhor carro eu dei uma Pajero de oferta. Sonho da minha mulher, uma Pajero Full, eu peguei e dei de oferta. A coisa mais fácil que tem é dar bens para Deus. Se você não é capaz de dar bens para Deus, você não vai ser capaz de dar o que Ele quer. Porque os bens é o mais fácil. Tá certo? E eu penso que o ano da entrega, o desafio não vai ser só de bens. Vai ser de coisas que de fato têm valor. E quando eu falo de coisas que têm valor, estou falando de coisas que o dinheiro não compra. Porque coisas que o dinheiro compra é fácil, irmãos. Dar para Deus coisas que o dinheiro compra é muito fácil. Porque você dá e você reconquista. Você trabalha, você recupera. Mas o que Deus vai requerer de nós é muito mais do que valores financeiros. Talentos, tempo, a nossa vida. Presta atenção, porque nós só vamos viver as experiências que Deus tem depois que a entrega for feita. Olha o que o texto diz. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta de seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão só teve essa experiência porque antes ele fez a sua entrega. Você só vai saber o que Deus tem para você quando você tiver a coragem de falar sim para o que Ele está pedindo. Esse é o propósito. A entrega desata experiências extraordinárias. Se o seu coração gela ouvir isso, saiba que o de todos que temem a Deus gela. Esse será um ano desafiador. A história de muitas pessoas serão transformadas a partir desse ano. E todos aqueles que tiverem a coragem de falar sim para Deus, viverão níveis que nunca imaginaram viver. Conquistarão o que nunca imaginaram conquistar. Pisarão em lugares que nunca imaginaram pisar. Serão usados por Deus como nunca imaginaram ser usados. Quando as coisas, quando os caminhos, quando as portas se fecham, e a nossa única opção é entregar, nós estamos mais próximos de viver o extraordinário como nunca. Eu não sei o que é que Deus vai pedir de cada um de nós. Eu só espero que cada um de nós estejamos prontos a entregar, seja o que for. Sempre vai valer a pena entregar. Vamos ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos um instante.
Talvez cada um tenha um nível de entendimento de uma palavra dessa e cada um se sinta desafiado no nível ao ouvir uma palavra dessa. Imagino que o temor venha no nosso coração, em cada um em um nível. Não é? Então eu queria que você fosse o mais sincero possível diante de Deus. Imagina aquilo que você pagou o preço mais alto na sua vida para construir. E que o seu coração se apegou a isso. Não estou dizendo que Deus vai te pedir. Mas eu estou pelo menos te fazendo pensar nessa possibilidade. Se Deus te pedir, você entrega? Se Deus te pedir, você tem coragem de entregar? Essa é a palavra. Pai, eu quero te agradecer essa noite, pela tua presença neste lugar e pela tua palavra que tanto nos desafia. Só estamos iniciando o ano e não temos ideia do que virá pela frente. Talvez estejamos só no início de um processo até vivermos de fato o propósito de uma entrega. Mas a palavra dessa noite nos mostra, meu Deus, o quão desafiador é o propósito. O quão desafiador foi para Abraão viver o teu propósito na vida dele. Eu não sei o que o Senhor vai pedir de mim e da minha casa. Eu não sei o que o Senhor vai pedir de cada um que está aqui. Só te peço, meu Deus, prepara o nosso coração para entregar com alegria, para entregar com fé, para entregar com temor, para entregar com confiança, simplesmente para entregar. Prepara o nosso coração, dá-nos esse entendimento, que o Senhor sempre terá algo maior depois de uma entrega. Quanto maior a entrega, maior será a experiência. Possamos viver isso como igreja, possamos viver isso como família, possamos viver isso como indivíduos. Seja o ano da entrega de cada um de nós, de cada um de nós. Amém.